1 Samuel capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Todos acharam? Então diz o seguinte a palavra do Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos agora, Senhor, a tua orientação, a ministração do teu Espírito. É o que nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um dia especial, porque ele é a culminância, de um período que nós vivemos, de eleições presidenciais, que se repete em 4 anos. E nesse período, como de costume, nós sempre ouvimos os mais variados discursos, argumentos dos mais sofisticados aos mais grotescos, discursos dos mais preconceituosos até os mais racionais. Mas uma coisa me chamou a atenção nesta edição de campanha presidencial, mais do que nas outras, foi a questão da militância acentuada de certos cristãos. Alguns crentes, alguns cristãos engajados em defender o seu candidato, em defender o seu partido, em algumas situações até engajados em defender por que um ou outro candidato seria melhor para a fé cristã ou melhor para o cristianismo. E a questão que eu acho que emerge diante desse quadro seria a seguinte: o que nós, como cristãos, devemos pensar a respeito desse fenômeno, a respeito desta militância, a respeito desse engajamento por defender candidatos, partidos? Como nós devemos avaliar uma situação dessa? Será ela uma situação positiva, uma participação, um engajamento, ou será ela uma situação negativa? Quais seriam os limites da militância, da defesa, do envolvimento dos cristãos na política, no governo? Eu queria refletir hoje aqui com os irmãos um pouco sobre isso. E esse texto aqui, de 1 Samuel, capítulo 8, ele é um texto muito interessante para a gente refletir sobre isso. Porque ali os irmãos viram na leitura, Israel pediu um rei. Essa foi a situação, talvez no Antigo Testamento, mais próxima do que a gente pode chamar assim de uma eleição. Mais próxima que a gente pode imaginar de o povo se reunindo para decidir algo. Claro, não foi uma eleição, Foi quase um plebiscito, para decidir que tipo de governo Israel deveria ter. E aí o povo chega para Samuel, que era um dos juízes, profeta,
e diz o seguinte: nós queremos um rei como as outras nações. E Deus, na resposta, fica desagradado desse pedido do rei, desse pedido do povo. Não só Samuel é mau a Samuel, como nós vimos, aos olhos de Samuel, como é mau aos olhos de Deus. E aí muita gente fica se perguntando a respeito desse texto: por que Deus foi contra o pedido do povo por um rei? Sendo que lá em Deuteronômio capítulo 17, Deus já dá instruções a respeito de como deveria ser o rei de Israel. Para a gente entender, irmãos, por que Deus ficou tão desagradado, nós temos que relembrar um pouco da história bíblica. Se a gente relembrar da história bíblica, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, tem aquele texto que é chamado de mandado cultural, que diz o seguinte: Deus disse: multiplicai, sede fecundos, enchei a terra, dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Domine quer dizer o quê? Governe, administre. Veja que o objetivo inicial de Deus, lá no Gênesis, na criação, era que o homem administrasse a terra, a criação. Mas tem um detalhe: em parceria com ele, submissos à vontade de Deus. E esse talvez é o texto mais antigo, mais original a respeito daquilo que a Bíblia, os profetas, Jesus vai falar do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino lá no céu de Deus com os seus anjos. Quando a Bíblia fala do reino de Deus, ela está falando de um reino humano, de seres humanos, de pessoas, uma sociedade humana. Só que por que reino de Deus? Porque é uma sociedade humana submissa à autoridade do Criador. Mas aí vocês conhecem o resto da história, né? Deus disse: administrem o mundo, sejam meus parceiros. E aí o homem comeu da árvore do bem e do mal, pecou. E a gente tem que entender esse ato do homem como dizendo o seguinte para Deus: nós não queremos a sua participação. Nós não queremos o governo, mas não a interferência do Senhor. Nós queremos estabelecer o nosso próprio governo. Nós queremos estabelecer o nosso próprio reino. Então ali no Gênesis, irmãos, começa a história dos reinos humanos. Começa a história de uma humanidade que abandonou os propósitos de Deus para começar a viver do jeito que ela acha melhor. E começou ali também os governos. Começou ali as instituições para governar, porque logo na sequência diz que a maldade se multiplicou sobre a terra. E lá em Gênesis capítulo 6 diz que a maldade era tão grande porque todo o intento do coração humano era mal e para o mal. E quando a Bíblia avança um pouco mais, chega lá em Gênesis capítulo 11, fala que os homens resolveram construir uma torre. Lembram disso? E essa torre era chamada Torre de Babel. E o objetivo dos homens com essa torre era construir essa torre até que ela chegasse no céu. Agora pensa comigo aqui. O que significa essa história da Torre de Babel? Significa que o homem construiu uma estrutura de poder político. E era tão grande esse poder que eles começaram a ter a pretensão de pensar: nós seremos
tão poderosos quanto Deus. Queriam chegar no céu. Como Lúcifer queria estabelecer-se acima das estrelas de Deus. Então a história da Torre de Babel é a culminância de um processo do governo humano, que a arrogância, a maldade, a iniquidade foi tomando conta do coração humano, de tal forma que eles chegaram, na sua arrogância, a querer ser semelhantes a Deus. E aí você conhece a história também, o que aconteceu? Deus disse, desçamos, confundamos. E aí Deus espalhou línguas diferentes entre os povos, e eles não se entendiam mais. E no momento que eles não se entendiam mais, eles não conseguiram continuar no intento de construir o seu governo até o céu. E aí surgiu as nações. Então as nações, cada uma com a sua língua, surgiu no momento em que Deus separou as línguas na Torre de Babel para confundir os homens que estavam com esse intento maligno. Só que não acabou o intento do homem. Porque aí a Bíblia vai dizer, na sequência da história, que cada nação, a nação de Tiro, a nação de Sidom, os povos lá da Mesopotâmia, eles começaram cada um a construir sua torre de Babel. A sua torrinha agora de Babel, né? Só a sua nação. Porque o objetivo de todos os povos daquela época era conquistar os demais para construir um império universal. Então cada povinho com a sua torrinha de Babel, querendo multiplicar o seu poder, querendo estabelecer um governo absoluto. Então não acabou o problema. Então aí é a gênese dos governos humanos, iníquos, corruptos, degradados, que começou lá no Gênesis com a queda do homem. Mas paralelamente a isso, vocês também conhecem a história. Diz que Deus, ele resolveu escolher, eleger soberanamente um homem e uma nação. E o nome desse homem era Abraão. E o nome dessa nação, dos descendentes de Abraão, era Israel. E agora eu pergunto para vocês, por que Deus escolheu um homem que seria pai de uma nação? Porque Deus resolveu introduzir no seio dessa humanidade caída e degradada, novamente a semente do reino de Deus. E por isso que ele diz a Abraão, eu te abençoarei. Só que eu te abençoarei para que você seja uma bênção para todos os povos da terra. Deus resolveu, através da eleição soberana de Abraão e da nação de Israel, introduzir novamente na história humana a semente do reino de Deus. Aquele reino, lá do Gênesis, aquela sociedade perfeita, submetida a Deus, desfrutando no jardim do Éden. E essa história, esse propósito do povo de Israel, infelizmente, não durou muito. Foi da época de Abraão, com altos e baixos, até o chamado período dos juízes. E exatamente nesse texto aqui, nós vemos o fim. Nós vemos o povo de Israel rejeitando o seu chamado. Vocês lembram agora dos juízes, como é que era? Israel não tinha reino, não tinha rei.
Deus levantava juízes, e o próprio livro dos Juízes diz o seguinte, que Deus reinava. Deus, veja, Deus reinava sobre Israel através dos juízes. E aqui nós vemos a primeira eleição, né? O povo se reúne, os anciãos, os representantes do povo, eleitos pela maioria, eles chegam perante Samuel. E aí eles dizem assim, Samuel, olha o teu cabelo branquinho, como é que está? Você já está muito velhinho. Os teus filhos se corromperam. Está na hora de pendurar chuteiras. Está na hora de se aposentar. O que é interessante aqui, irmãos, é que Samuel, ele já tinha aproximadamente 65 anos aqui. Ele viveu o período do primeiro rei de Israel, que foi Saul, inteiro, e ainda uma grande parte do segundo rei de Israel, que foi Davi. E os caras estão querendo enterrar Samuel aqui. Samuel viveu mais 60 anos, pelo menos, e tranquilamente. Então eu diria assim, aqui começou as mentiras das campanhas eleitorais. Começou, os caras falaram, não, Samuel já está com o pé na cova, não vai durar muito. Outra coisa interessante, que os filhos de Israel, de Samuel, que supostamente ali se perverteram o caminho, o juízo, não tem sentido esse argumento. Por quê? Porque no sistema dos juízes não era hereditário. Não eram os filhos de Samuel quem iriam assumir o lugar dele. E aí os caras, teus filhos se perverteram, eles não vão poder assumir o seu lugar. O que tem uma coisa a ver com a outra? É a campanha, tal da campanha política já, as mentiras aparecendo. E por isso que alguns teólogos chegam a dizer o seguinte, até o fato dos filhos de Samuel terem se corrompido, tem muitas controvérsias. É mais provável que até isso fosse mentira. Eles estavam chegando lá com um argumento, teus filhos se corromperam, você está velhinho, eles vão assumir no seu lugar, isso aí vai dar problema, vamos eleger um rei. Tudo desculpa esfarrapada. O que eles queriam? Tirar Samuel da jogada. Eles queriam estabelecer um rei como as outras nações. Agora, presta atenção que essa é a frase-chave. Por que desagradou tanto a Deus? Porque eles queriam colocar um rei como as outras nações. E o que eu disse agora há pouco? As outras nações representavam esse governo humano caído, esse governo iníquo, corrupto, que rompeu com Deus desde o Éden, que estavam cada um construindo a sua torre de Babel. Israel olha para esses reinos e se deslumbra. E ainda diz, nós queremos um governo como esse. É óbvio que Deus ficou extremamente desagradado dessa situação. E foi por isso que Deus disse, ali no versículo 7, se você tem sua Bíblia, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto lhe disser, porque eles não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Esse é o ponto. Irmãos, independente de questões políticas, de governos, que é o que a gente está falando aqui, pessoalmente, na nossa vida individual, muitas vezes é esse o problema. O problema.
nós colocamos um monte de desculpas. Não dá para isso, não dá para aquilo, não tenho tempo para ler a Bíblia, não dá para ir na igreja, não dá para assumir compromisso, não dá para assumir ministério. E é tudo desculpas. Porque no fundo, toda a questão se resume a isso. Não queremos que o Senhor reine sobre nós. Mas o caso aqui é que o que desagradou a Deus foi Israel, que era a nação que era portadora do reino de Deus no mundo. Rejeitou esse chamado. Rejeitou. E quiseram abraçar, aderir ao reino iníquo das nações à sua volta. E é o que é interessante aqui na sequência, é o que Deus diz. Vamos ler aqui o que Deus diz? O que mais Deus diz aqui na sequência? Leia comigo ali a partir agora do versículo 10. Estão aí com a sua Bíblia? A partir do versículo 10, Deus antecipa um pouquinho para o povo o que vai acontecer se eles fizerem isso. Veja lá. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Presta atenção. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Primeiro. Segundo, ele porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua serra, a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os seus cavalos. Ou seja, colocará governadores, comandantes. Terceiro, ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Próximo, 14. Tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará para os seus criados. Próximo. 15. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e os seus criados. E também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Tá bom para você ou quer mais? Mais um pouquinho ali. E dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Presta atenção. Tomará é a palavra que mais aparece aí, né? Ele vai tomar isso, ele vai tomar aquilo, ele vai tomar aquilo. Quer dizer, uma relação de poder, de opressão vai surgir. Uma relação de poder. Esqueça aí a Dilma ou a Aécio, sei lá quem venceu. Uma relação de poder. Segundo, está dizendo o seguinte: vai nascer uma nova classe social, a corte. Terceiro, ele está dizendo o seguinte: sabe quem que vai sustentar essa corte, o luxo dessa corte? Adivinha quem? Você. Alguma semelhança com o que a gente vê hoje? E ele diz o seguinte: tomará das vossas colheitas e dará aos seus serviçais, aos seus empregados, aos seus funcionários, aos seus amigos. Talvez hoje a gente chamaria isso de corrupção. Tirar o dinheiro dos contribuintes para dar para os seus amigos. Então veja o que Deus está falando. Vai haver injustiça? Vai haver corrupção? Vai haver exploração? E vai haver força, domínio sobre vocês.
Deus está dizendo o seguinte, presta atenção, principalmente porque agora a gente já sabe que tem um novo presidente lá. Muita gente está pensando, será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Presta atenção no que o texto está dizendo. Independente, o que Deus está dizendo para o povo, independente do rei que estará no poder, esses serão os efeitos colaterais. Injustiça, corrupção. Mas sabe por quê? Porque o problema não é o rei que está lá. O problema é o sistema corrupto do mundo caído que vocês quiseram aderir e abraçar. O problema não é o fato de Saul ter sido escolhido. O problema não é trocar Saul, colocar Salomão, ou Roboão, ou Asa, ou quem quer que seja que Deus está falando aqui. Deus está falando, o problema é o próprio fato de vocês quererem um rei como as nações. O problema é o fato de vocês terem abraçado um sistema corrupto e colocarem as suas esperanças que a mudança vai vir daí. Vocês erraram o ponto. Sabe o que o povo respondeu? Veja ali comigo no versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá um rei sobre nós. Está aí. Eu vou resumir rapidamente aqui o que aconteceu depois. Você acha que o problema foi só Saul depois? Que foi um rei horrível? 90% dos reis de Israel foram terríveis. 90%. A experiência que Israel teve com a sua monarquia, com a sua longa lista de reis, que depois você pode pesquisar na Bíblia, 90% foi horrível. Israel, sabe o que aconteceu? Foi dominada por 5 grandes impérios, foram escravizadas. Israel foi escravizada 400 anos pelos egípcios, foi escravizada depois pelos assírios, foi escravizada depois pelos caldeus, foi escravizada depois pelos persas, foram escravizadas depois pelos gregos, foram escravizadas depois pelos romanos. Pense nisso, o povo de Deus viveu mais escravizado do que livre. Consegue entender isso? E sabe por quê? Tudo isso. Porque eles quiseram um rei. Eles rejeitaram o chamado de Deus para serem os portadores do reino de Deus. E buscaram o reino corrompido das nações, iníquo por natureza. E aí eles comeram, irmãos, literalmente o pão que o diabo amassou. Se você lê o livro de Lamentações de Jeremias, entendendo o que você está lendo, você chora. Que foi o que o povo passou. Não foi 10, 15 anos de escravidão, sofrimento e morte. Foram séculos. Por quê? Rejeitaram o chamado de serem os portadores do reino de Deus e abraçaram o reino das nações. E é por isso que você vê depois nos livros dos profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles, você pode resumir a pregação de todos eles numa palavra só.
reino de Deus. O tema dos profetas é o mesmo. Vocês precisam se arrepender. O reino de Deus era para ser assim, 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 assado. O reino que vocês vivem é assim, 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 assim. E aí os profetas começam a dizer o seguinte: vocês perderam a oportunidade, mas há uma esperança. Jesus, o Messias, vai trazer de novo a semente do reino de Deus para a terra. E eles começam a pregar isso. E os profetas estão sempre pregando isso, ó, condenação pelo fato deles terem rejeitado o reino de Deus. E esperança anunciando, vai vir o Messias e o reino vai vir de novo. Mas arrependam-se. E aí quando Jesus chega, entra em cena, adivinha qual é o tema mais pregado por Jesus? Um teólogo chamado Richard Foster se deu o trabalho de pesquisar a respeito disso. Qual o tema mais pregado, mais citado por Jesus? Adivinha? O reino de Deus. Só em Mateus capítulo 13 ele cita 7 parábolas do reino de Deus. Jesus, quando começa a pregar, ele começa a pregar: arrependei-vos porque é chegado o quê? O reino de Deus. Só que aí Jesus vai ensinar, o reino de Deus não é um reino político, não é um reino baseado no poder político. Ele diz para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Aí a gente imagina, então é um reino que está em outro mundo, um outro universo, um outro lugar. Não, ele está falando, o meu reino não é da mesma natureza do reino desse mundo. Ele diz, nesse mundo, os que governam sobre vocês dominam sobre vocês. Entre vós não será assim. Aquele que é o menor, aquele que é o maior, seja como aquele que serve. Aquele que quer ser o líder, seja o servo de todos. O meu reino é de outra natureza, Jesus está ensinando. E aí ele vai dizer em outra situação, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com força, porque ele está dentro de nós. Por isso arrependam-se, porque o reino entra no mundo a partir do momento em que nós voltamos a nos submeter a Deus, voltamos a fazer a oração do Pai Nosso, que diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É assim que o reino de Deus entra no mundo. E aí você entende porque quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, fez 3 tentações. A terceira tentação foi assim: ele levou no alto monte, mostrou todos os reinos da terra e a glória deles. E aí disse: tudo isso que você está vendo, eu te darei, se prostrado me adorares. E aí a pessoa não entende assim, poxa, mas que pregação, que tentação tosca, né? Quando que Jesus ia se dobrar e adorar o diabo? Não está entendendo. A pregação, a tentação, desculpa, não é se dobrar ao diabo. A tentação é do reino político. Para que Jesus cometesse o mesmo erro que Israel cometeu aqui, ó. Estabeleça o reino de Deus, muito bonito, através de um reino político, usando a força política, usando o mesmo sistema da Torre de Babel, do mundo caído. E aí Jesus discerniu. Quer saber de uma coisa? Fazer isso é se dobrar perante o diabo, é se corromper, é se ajoelhar perante ele. Aquela tentação é a mesma tentação que Israel sofreu aqui. Quer ver? Leia ali agora o versículo 8. Deus dizendo para Samuel: olha só, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que tirei da terra do Egito até o dia de hoje, pois a mim
me deixou e o quê? A outros deuses serviu. Assim eles também fizeram agora. Veja a relação das duas coisas. A tentação de estabelecer um reino político é entendida por Deus aqui como idolatria, como servir a outros deuses. E Jesus entendeu isso lá no deserto, tanto que ele falou: só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Não vou implantar reino político nenhum, não vou ter coroa, eu vou ter uma cruz. Esse é o propósito de Deus. Jesus não caiu nessa cilada. E aí o que Jesus fez? Ele ensinou que Israel perdeu a sua chance, mas que agora um outro povo vai ter a oportunidade de ser o portador do reino de Deus aqui na terra. E ele disse desse povo: eu vos darei as chaves do reino. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. As portas do inferno não vão prevalecer sobre esse povo. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando de você. Estou falando de mim. Eu estou falando da igreja. Deus, Jesus, levantou a igreja, a eclésia, para serem os novos portadores do reino de Deus nessa terra. Deus levantou a igreja para serem o sinal histórico do reino de Deus, para manifestar a luz, para ser o sal. Você, eu. Por isso que eu volto aqui para a gente refletir. A conclusão que eu chego, irmãos, com esse texto, é que o problema de Israel não foi um indivíduo escolhido de forma alguma. E se você quiser ler a história depois, você vai ver que Saul, que foi o indivíduo escolhido para ser rei, foi escolhido por Deus. Foi eleito por Deus. Só que o problema não era esse. Por isso que não deu certo do mesmo jeito. Então o que eu aprendo é que o indivíduo escolhido para ser rei não era o problema. O problema foi Israel, a própria ideia que eles tiveram de que a solução poderia ser um rei. O problema foi a própria ideia de que um sistema de governo iníquo do mundo poderia ser a solução para os problemas deles. E é esse o mesmo problema que eu vejo muitas vezes hoje. Mesmo equívoco, que a gente discerne muitas vezes nesses discursos. Que o problema está em indivíduos específicos. E se trocar de A para B melhor, ou se trocar de B para A melhor, a solução é o que está aí continuar. Não, a solução é o que está lá entrar. Indivíduos. Estamos perdendo de vista o que Deus avisou para o povo. A corrupção, a iniquidade, a exploração, a injustiça está introjetada até o âmago desse sistema que nós vivemos. Porque não é o sistema de Deus. É o sistema da rebelião. É o governo da rebelião do Gênesis. Então eu chego à seguinte conclusão, irmãos. Eu vou colocar aqui como forma de opinião, mas uma opinião baseada nesse estudo que a gente está fazendo aqui.
Eu acredito que realmente a militância acentuada, brigar até como muitos irmãos, brigando por causa de candidatos, de partidos, defendendo com unhas e dentes um, ou defendendo com unhas e dentes outro, é, para dizer pouco, inapropriado para um cristão. É inapropriado, porque isso é perder de vista o foco principal. É transferir o foco para os indivíduos específicos, quando o problema está muito mais na raiz. É esquecer que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século é Satanás. É esquecer João 14,30 que Satanás é o príncipe desse mundo. É esquecer João 5,19, 1 João 5,19, que fala que esse mundo, jaz no maligno. Então eu pergunto, quem que essas pessoas estão defendendo? Quem? Você sabe quem que você está defendendo? Você sabe o que você está fazendo? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: vote. Vote. Escolha um candidato e vote. Exponha até o seu pensamento por que você escolheu um, por que você escolheu outro. Outro nível é você começar a defender. Outro nível é você começar a brigar com pessoas por causa desse sistema. Focando em indivíduos, em vez de estruturas. E eu acho que essa militância também é inapropriada, não só porque nós estamos esquecendo quem são eles e que sistema é esse, mas porque nós estamos esquecendo quem nós somos. Nós, igreja, somos os portadores do reino de Deus no mundo. Nós somos a alternativa de Deus para a humanidade. Nós, igreja. Não é A ou B. Nós somos os profetas desse tempo. Nós é que estamos aqui para dizer, ó, se fulano entrar ou se ciclano entrar, você quer saber de uma coisa? Não vai mudar. Você quer saber por que não vai mudar? Porque o problema não é nem o A nem o B. O problema é bem antigo. E se você não conhece a história, eu vou contar para você. Essa história começa lá no Gênesis. É por isso que eu estou dizendo que não vai mudar. Mas eu posso dizer para você o que pode mudar não só a sua vida, mas a vida do mundo inteiro, se aceitarem essa verdade. Isso eu posso dizer para você. Nós temos que lembrar quem nós somos. Nós somos essa voz de Deus que está aqui para dizer a verdade. Para romper com essas falsas esperanças de que um homem ou uma mulher vão solucionar problemas milenares. Nós somos os profetas desse tempo para dizer essas verdades, porque ninguém mais diz. E não para nós ficarmos de braços com candidatos, com partidos, dizendo que a solução está nisso ou está naquele. Nós temos que lembrar de quem nós somos. Essa semana eu vi uma situação que me lembrou de 4 anos atrás. 4 anos atrás, que eu estou pregando agora, na essência é a mesma coisa que eu preguei há 4 anos atrás. Só mudei os textos. Mas me lembrou de uma situação que um irmão chegou para mim
4 anos atrás, disse assim: porque você tem que fazer assim, votar assado, porque, como é que ele disse? Senão a igreja está perdida. Senão a igreja está perdida. Aí eu disse assim: irmão, todo respeito, quem protege a igreja é Deus. Todo respeito. Aí ele disse: mas nós temos que fazer a nossa parte, não sei mais o quê. Aí eu perguntei para ele assim: irmão, qual foi, na sua opinião, a igreja mais fiel da história? Aí ele pensou um pouco e falou assim: foi a igreja dos apóstolos. Eu falei: exatamente. Então você acha que a igreja dos apóstolos não fez a parte delas, né? A parte deles. Ele ficou olhando para mim sem entender direito. Eu falei: sim, porque a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, na época lá de Jesus, no primeiro século, milhões de cristãos morreram, queimados, decapitados, esquartejados. Milhões. Então eles não fizeram a parte deles. Aí eu perguntei para ele: você sabe por que esses irmãos morreram? Ele ficou com o olho arregalado esperando. Porque Jesus disse o seguinte: se a semente que cai no solo não morrer, ela não produz fruto. Mas se ela morrer, produzirá muito fruto. E Jesus estava falando dele e dos mártires do primeiro século que regaram o chão com seu sangue para que o evangelho fosse espalhado por todas as nações. E aí eu disse para ele o seguinte, o que eu ouvi uma vez alguém falando e nunca esqueci: quem protege a igreja é Deus. E se ele não proteger, é porque ele quer que a igreja vá para o martírio. E se Deus não me proteger, eu vou para o martírio. Nós temos que ter consciência de quem nós somos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles da linhagem de Sete que voltaram a buscar ao Senhor. Nós somos da descendência de Abraão, os portadores do reino de Deus. Nós somos esses que estamos no mundo para mostrar a verdade do Evangelho. E para mostrar que a única solução para a humanidade é Jesus Cristo. A única solução para a humanidade é o caminho do Evangelho. Nós somos esses. Então é por isso que eu não concordo com essa militância exagerada, porque nós estamos esquecendo quem eles são e estamos esquecendo quem nós somos. Que nós somos a alternativa de Deus. Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Salmo 39:7 diz o seguinte: a minha esperança está no Senhor, que criou os céus e a terra. Minha esperança não está em homem nenhum. Minha esperança não está em mulher nenhuma. Eu não tenho medo de quem vai estar, se é A ou B, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem me protege e quem me defende. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Ó Pai, que essa palavra seja uma palavra para nos alertar, para nos confortar também, para nos instruir a respeito de que lado nós estamos e quem nós somos, Pai. Nós somos aqueles que voltaram a buscar ao Senhor. Nós somos aqueles que oram, seja feita a Tua vontade, aqueles que têm a esperança unicamente no Senhor.
Ó Pai, que nós possamos ser sal e luz nesse mundo. Nós não possamos ser cooptados, não possamos ter a nossa mente moldada segundo os padrões desse mundo, Pai. Mas que nós possamos estar plenamente certos, confiantes de onde nós estamos, o que estamos fazendo, ó Deus. Mas, mesmo assim, ó Deus, nós clamamos pela nossa nação, Deus. Clamamos por esse governante que já foi eleito. Para que pela Tua graça, Deus, pela Tua misericórdia, Teu Espírito possa, através da Tua igreja, que está em todos os lugares da terra, desde aqueles lugares mais escondidos, mais pobres, mais esquecidos, até os lugares mais altos. É a Tua igreja que faz a diferença no mundo. Sabemos que onde está a Tua igreja, está o Teu Espírito, está a Tua graça atuando, transformando, derrubando fortalezas estabelecidas, Deus. Sabemos que não é o governante que vai mudar, que é a solução. Sabemos que nós, como igreja, temos esse papel. Mas mesmo assim clamamos, Deus. Clamamos para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Clamamos para que o Senhor enche o coração daquele que Te teme e depende de muitas questões que passa pelas mãos dos governantes. Toca o coração deles para que eles possam crer de todo o coração que a esperança está no Senhor. Que a dependência deles não está em homens, não está em governo, não está em leis que serão aprovadas, porque há um Senhor que reina sobre a terra. Há um rei, há um rei que está sobre todos os reis. E é Ele que tem a palavra final. É Ele que pode desfazer qualquer coisa num piscar de olhos. É Ele que pode chamar as coisas à existência, aquelas que não existem ainda. É nesse que nós queremos colocar a nossa esperança, Deus. Abençoa a nossa nação. E que esse governante possa ser impactado pela luz do Senhor, que flui dos seus servos que estão por toda parte, e possa eventualmente reconhecer que só o Senhor é Deus, e possa se prostrar aos pés do Senhor. É o que nós clamamos, é a oração da Tua igreja, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.